Olá, seja bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 37 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Números, capítulos 29, 30, 31 e 32. Antes de iniciar a leitura, eu vou fazer uma breve oração. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Os sacrifícios do sétimo mês, capítulo 29. No primeiro dia do sétimo mês, tereis uma santa assembleia e a suspensão de todo o trabalho servil. Será para vós um dia de toques de trombetas. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 pelo touro, 2/10 pelo carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer a expiação por vós. Tudo isso sem prejuízo do holocausto do mês e sua oblação, do holocausto perpétuo e sua oblação, e das libações que devem acompanhar regularmente esses sacrifícios. Esses serão sacrifícios pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. No dia 10 desse sétimo mês, tereis uma santa assembleia, um jejum e a suspensão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto de suave odor ao Senhor um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo à guisa de oblação, 3/10 para o touro, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do sacrifício para as expiações, do holocausto perpétuo com sua oblação, nem de suas libações. No dia 15 do sétimo mês, tereis uma santa assembleia com a suspensão de toda a obra servil. Celebrareis uma festa em honra do Senhor durante 7 dias. Oferecereis em holocausto, em sacrifício de agradável odor ao Senhor, 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com flor de farinha amassada com óleo, à guisa de oblação, 3/10 por touro, 2/10 por carneiro e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo com sua oblação e sua libação. No segundo dia oferecereis 12 novilhos, 12 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e a sua libação. No terceiro dia oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as suas libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e a sua libação.
No quarto dia oferecereis 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e suas libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com sua oblação e sua libação. No quinto dia, oferecereis 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as suas libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e sua libação. No sexto dia oferecereis 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e a sua libação. No sétimo dia oferecereis 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelos touros, carneiros e cordeiros, proporcionalmente ao seu número segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e sua libação. No oitavo dia tereis uma solene assembleia e a cessão de todo o trabalho servil. Oferecereis em holocausto, em sacrifício consumido pelo fogo, de suave odor ao Senhor, 1 touro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oblação e as libações pelo touro, pelo carneiro e pelos cordeiros, proporcionalmente ao seu número, segundo a regra. Além disso, um bode em sacrifício pelo pecado, sem prejuízo do holocausto perpétuo, com a sua oblação e a sua libação. Tais são os sacrifícios que oferecereis ao Senhor em vossas solenidades, além de vossos votos e vossas ofertas espontâneas, holocaustos, oblações, libações e sacrifícios pacíficos. Capítulo 30. Moisés referiu aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Prescrições acerca dos votos. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Se uma donzela, que se encontre ainda na casa de seu pai, fizer um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez, ou da obrigação que tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidos. Porém, se seu pai se opuser no dia em que ele tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos, e o Senhor o perdoará, porque seu pai se opôs. Se na ocasião do seu casamento ela estiver ligada por algum voto ou por algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo-o, não disser nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Mas se o marido, no dia em que disso tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto e o compromisso tomados inconsideradamente, e o Senhor o perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e toda a obrigação que ela se impuser a si mesma será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com voto ou se impuser uma obrigação ou um juramento,
desde que o marido, ao sabê-lo, nada diga, não se oponha. Todos os seus votos serão válidos, bem como todo compromisso que ela tiver tomado. Porém, se seu marido se opuser ao ser informado dos seus votos, todos eles serão nulos e, igualmente, todos os compromissos que tiver tomado serão sem valor, porque foram anulados por seu marido. O Senhor o perdoará. Se seu marido pode ratificar ou anular todo o voto ou todo o juramento que ela tiver feito para se mortificar, se seu marido guardar silêncio até o dia seguinte, com isso ratifica todos os seus votos e todos os seus compromissos, e os ratifica porque nada disse no dia em que deles teve conhecimento. Se os anular depois do dia em que ele soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Tais são as leis que o Senhor prescreveu a Moisés com relação a marido e mulher, pai e filha, quando esta é ainda jovem e vive na casa de seu pai. Guerra contra os Madianitas, capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: vinga os filhos de Israel do mal que lhes fizeram os madianitas. Depois disso será reunido aos teus. Moisés disse então ao povo: armem-se para a guerra alguns homens dentre vós, eles atacarão Madiã, para executarem sobre ele a vingança do Senhor. Poreis em linha de combate 1000 homens de cada uma das tribos de Israel. Reuniram-se, pois, dentre as famílias de Israel, 1000 homens por tribo, ou seja, 12.000 homens de pé, prontos para o combate. Moisés enviou-os ao combate 1000 homens de cada tribo, com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, que levou também os objetos sagrados e as trombetas para tocar. Atacaram os madianitas como o Senhor tinha ordenado a Moisés, e mataram todos os varões. Mataram também os reis de Madiã, Evi, Recém, Sur, Hur e Rebe, 5 reis de Madiã, e passaram a fio da espada Balaão, filho de Beor. Levaram prisioneiras as mulheres dos madianitas com seus filhos e pilharam todo o seu gado, seus rebanhos e todos os seus bens. Incendiaram todas as cidades que habitavam e todos os seus acampamentos. Levaram consigo todo o espólio e todos os despojos, animais e pessoas, e conduziram-nos a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à assembleia dos israelitas no acampamento, que se encontrava nas planícies de Moabe, perto do Jordão, em face de Jericó. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da assembleia saíram-lhes ao encontro fora do acampamento. E Moisés, irado contra os generais do exército, os chefes de milhares e os chefes de centenas que voltavam da batalha, disse-lhes: o que é isso? Deixastes com vida todas essas mulheres? Mas são justamente elas que, instigadas por Balaão, levaram os israelitas a serem infiéis ao Senhor na questão de Fegor, a qual foi também a causa do flagelo que feriu a Assembleia do Senhor. Ide, matai todos os filhos varões e todas as mulheres que tiverem tido comércio com um homem, mas deixai vivas todas as jovens que não o fizeram. E vós acampai durante 7 dias fora do acampamento. Todos os que tiverem matado um homem ou tocado em um morto deverão purificar-se ao 3º e ao 7º dia, eles e seus prisioneiros. Purificai também toda a veste, todo objeto de pele, todo o tecido de pelo de cabra e todo utensílio de madeira. Repartição dos despojos. O sacerdote Eleazar disse então aos guerreiros que tinham combatido:
Eis o preceito da lei que o Senhor impôs a Moisés. O ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho, o chumbo, tudo o que pode passar pelas chamas será purificado no fogo, mas será também purificado pela água lustral. Tudo o que não suporta o fogo será purificado com água. Lavareis vossas vestes no 7º dia, para serdes puros. Depois disso voltareis ao acampamento. O Senhor disse a Moisés: Fazei o inventário de todo o espólio que foi tomado, homens e animais, tu, o sacerdote Eleazar e os chefes de família da Assembleia. Repartirás em seguida a presa em partes iguais entre os que pelejaram e entre todo o resto da Assembleia. Da parte daqueles que pelejaram e foram à guerra, separarás um tributo para o Senhor, um de cada 500 homens, gado, jumentos ou ovelhas. Toma-o da sua metade para entregar ao sacerdote Eleazar como oferta ao Senhor. Da metade que toca aos israelitas, tomarás um de cada 50, homens, bois, jumentos, ovelhas e qualquer outro animal, e darás aos levitas que têm a guarda da casa do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor tinha ordenado. Os despojos, o conjunto do espólio que tinha feito o exército, era de 675.000 ovelhas, 72.000 bois e 61.000 jumentos. Havia também 32.000 jovens que não tinham coabitado com homem algum. Foi dada a metade àqueles que tinham ido ao combate, isto é, 337.500 ovelhas, das quais 675 para a tribo do Senhor, 36.000 bois, dos quais 72 para o tributo do Senhor, 30.500 jumentos, dos quais 61 para o tributo do Senhor, 16.000 pessoas, das quais 32 para o tributo do Senhor. Moisés entregou ao sacerdote Eleazar o tributo tomado para o Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Restava a metade destinada aos filhos de Israel, que Moisés havia se separado da dos guerreiros. Essa parte da Assembleia compreendia 337.500 ovelhas, 36.000 bois, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas. Dessa metade dos israelitas, Moisés tomou um de cada 50, homens e animais, e deu-os aos levitas encarregados do serviço da casa do Senhor, assim como o Senhor lhe tinha ordenado. Os comandantes das tropas do exército, os chefes de milhares e de centenas, aproximaram-se então de Moisés e disseram-lhe: Teus servos fizeram a conta dos guerreiros que estiveram sobre o nosso comando. Não falta nenhum sequer. Trazemos, pois, como oferta ao Senhor tudo o que cada um encontrou de objetos de ouro, correntinhas, braceletes, anéis, brincos e colares, para que se faça a expiação por nós diante do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles esse ouro, toda a sorte de objetos artisticamente trabalhados, o peso total de ouro que foi assim separado e oferecido ao Senhor da parte dos chefes de milhares e de centenas era de 16.750 siclos. Os homens da tropa haviam pilhado cada um para si. Moisés e o sacerdote Eleazar, tendo recebido o ouro das mãos dos chefes de milhares e de centenas, levaram-no à tenda de reunião para que se servisse de memorial diante do Senhor pelos israelitas. Partilha ao oriente do Jordão. Capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham rebanhos em grande quantidade, e vendo que a terra de Jazer e a terra de Galaade eram próprias para a criação dos animais,
vieram procurar Moisés e o sacerdote Eleazar e os chefes da assembleia, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Nenra, Rezebom, Eleale, Sabã, Nebo e Beom, terras que o Senhor feriu diante dos filhos de Israel, são uma terra própria para o pasto dos rebanhos, e teus servos têm muitos animais. E ajuntaram: Se achamos graça diante de ti, seja dada essa terra em possessão aos teus servos, para que não tenhamos de atravessar o Jordão. Moisés respondeu-lhes: Irão os vossos irmãos à guerra, e vós vos quedareis tranquilamente aqui? Por que quereis desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que lhes deu o Senhor? Foi justamente isso que fizeram os vossos pais, quando os enviei de Cádiz Barne para explorar a terra. Foram até o vale de Escol, viram a terra e depois tiraram aos israelitas o desejo de entrar na terra que o Senhor lhes tinha dado. Por isso, naquele dia a cólera do Senhor se inflamou de tal modo que ele fez este juramento: Os homens que subiram do Egito da idade de 20 anos para cima não verão jamais a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, porque não me seguiram com fidelidade, exceto somente Caleb, filho de Jefoné, e Cenazeu, e Josué, filho de Num, que obedeceram sempre ao Senhor. E o Senhor, irado contra Israel, fê-lo errar pelo deserto durante 40 anos, até que se extinguisse toda a geração que tinha feito mal aos olhos do Senhor. E agora, eis que tomais a sucessão de vossos pais, raça de pecadores, para aumentar ainda mais a cólera do Senhor contra Israel. Se lhe recusais obedecer, ele continuará a deixar no deserto e sereis a causa da ruína de todo o povo. Mas eles, aproximando-se, disseram a Moisés: Faremos aqui currais para nossos rebanhos e construiremos cidades para os nossos filhos. Nós, porém, nos equiparemos para marchar sem demora diante dos israelitas até os introduzirmos na terra que lhes cabe, enquanto nossos filhos ficarão nas cidades fortes, ao abrigo dos habitantes da terra. Não voltaremos às nossas casas antes que os israelitas tenham tomado posse, cada um de sua porção. Nada queremos do lado de lá do Jordão, junto deles, pois que já temos a nossa porção deste lado ao oriente. Moisés disse-lhes: Se fizerdes isso e vos equiparardes para combater diante do Senhor, se todo homem apto para a guerra entre vós passar armado o Jordão diante do Senhor, até que o Senhor expulse seus inimigos, e só voltardes para as vossas casas quando a terra estiver submetida diante do Senhor, então sereis irrepreensíveis aos olhos do Senhor e os olhos de Israel, e possuireis essa terra que desejais diante do Senhor. Mas se procederdes de outra forma, pecareis diante do Senhor, e sabeis que o vosso pecado cairá sobre vós. Construí, pois, cidades para os vossos filhos, e fazeis currais para vossos rebanhos, mas cumpre vossa promessa. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam a Moisés: Teus servos farão o que o meu senhor ordenar. Nossos filhos, nossas mulheres, nossos rebanhos e nossos animais ficarão nas cidades de Galaade, e teus servos equipados para a guerra marcharão ao combate diante do Senhor, fazendo a ordem do meu senhor. Então Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes das famílias das tribos de Israel. Disse ele: Se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, equipados para o combate diante do Senhor,
e a terra vos for sujeita, lhes deixareis em possessão a terra de Galaade. Mas se não passarem armados convosco, deverão estabelecer-se no meio de vós, na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Ruben replicaram: faremos o que o Senhor disse aos teus servos. Iremos armados diante do Senhor para a terra de Canaã, e nossa parte da terra será deste lado do Jordão. Então Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o de Og, rei de Bezã, a terra com suas cidades e seus distritos, e as cidades da terra circunvizinha. Os filhos de Gade construíram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazer, Jegba, Bet-Nenra, Bet-Arã, cidades fortes, e fizeram currais para os rebanhos. Os filhos de Ruben construíram Rezebom, Eleale, Cariataim, Nebo, Baal-Meon, mudando-lhes os nomes, e Sábama. E deram nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram a Galaade e tomaram-na em possessão, depois de terem expulsado os amorreus que ali habitavam. Moisés deu Galaade a Maquir, filho de Manassés, o qual se estabeleceu ali. Jair, filho de Manassés, foi e ocupou suas aldeias, as quais deu o nome de aldeias de Jair. Nob marchou contra Canate e apoderou-se dela, bem como das aldeias dependentes, dando-lhe em seguida o nome de Nob, seu próprio nome. Palavra do Senhor, graças a Deus.